Olá, estamos aqui para a apresentação do programa Direito na TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também é apresentado pelos professores e advogados Maurício Zanotelli e Fábio Holthausen. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, bem como possa exercer melhor a sua cidadania. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção para que sejam encaminhadas as dúvidas, sugestões e as opiniões acerca dos temas aqui discutidos. No dia de hoje, discutiremos a questão dos honorários advocatícios. Questão esta ligada diretamente à advocacia e à sua remuneração, e que muitas vezes não é bem compreendida por grande parte da população. Ademais, é questão deveras complexa, posto que envolve dispositivos legais e também a vontade das partes, advogado e o seu cliente. A fim de comentarmos essas questões, temos aqui hoje presente o professor e advogado Erivelton Mendonça Filete. O professor Erivelton lecionou muitos anos a disciplina de prática forense, cujo objetivo, entre outros, é também o estudo dos honorários advocatícios. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor Erivelton. Professor, a fim de permitirmos ao nosso telespectador um panorama mais geral acerca do assunto, em que consistem os honorários advocatícios e qual a sua principal função, professor? Bom, professor Lester, agradecer a oportunidade de estar aqui e tentar esclarecer alguma coisa para a população e dizer que os honorários, na verdade a palavra honorários, ela vem do latim honorarius, que o seu radical acabou formando a palavra honra também. Então podemos dizer que é um pagamento por honra. É tudo aquilo que é dado em contraprestação a um serviço feito por honra. Nos dias atuais, nós consideramos os honorários advocatícios a paga pelos serviços prestados pelo advogado, pelos serviços que o advogado presta ao seu cliente, judicial ou extrajudicialmente. Perfeito. Tem, então, uma ligação muito forte com a questão de honra, de ética, então, professor? Com certeza. Perfeito. Professor, isso, posto essa explicação, creio que fica mais fácil agora a diferença, né? Estabelecemos a diferença entre honorários contratuais e os honorários sucumbenciais. Como que o telespectador pode entender essa diferença entre os honorários contratados pelas partes e os honorários estabelecidos pelo juiz? Muito importante essa diferenciação, professor, pelo seguinte: os honorários contratados são aqueles que eu acerto com o meu cliente. São aqueles honorários em que o cliente vai no meu escritório e me pergunta: quanto é que tu vai me cobrar para fazer esse trabalho? Eu digo: é tanto. Os honorários sucumbenciais já são aqueles honorários que o juiz da causa determina, fixa em favor do advogado que ganhou a causa. Ele não é em favor do cliente, ele é em favor do advogado que ganhou a causa. E quem paga, por sua vez, não é o cliente daquele advogado, e sim a parte contrária, ou seja, a parte que sucumbiu, a parte que perdeu a causa. Perfeito. Esse nome, né, sucumbência. A sucumbência seria uma diferença, então, entre aquilo que a parte pede e o que recebe, é isso, professor? É a diferença entre o que a parte pede e o que recebe. A parte que sucumbe, sucumbiu em Vamos certos dizer que numa ação, pedidos. então, que haja um pedido de 100, o juiz condene em 80. Houve uma sucumbência do réu em 80, e o autor também deixou de ganhar 20. Então, ele também tem esse prejuízo. Exatamente. E nessa situação, as duas partes pagariam honorários, professor? Com certeza. A parte que ganhou 20 pagaria sobre 20%, e a parte que ganhou 80 pagaria sobre 80%. É uma espécie de premiação ao vencedor da ação, é isso? Eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade que seria um castigo exatamente para a parte que sucumbe, a parte que perde, e um prêmio pelo trabalho bem feito do advogado que ganha. Perfeito. Há alguma base legal, professor, para essa fixação dos honorários para o cliente? Como é que fica a verificação do valor desses honorários? Quer dizer, existe alguma determinação legal que fixe um limite para essa cobrança? Os honorários contratados, estes honorários, eles vão ser acertados entre o cliente e o advogado, não tem interferência do Poder Judiciário, obviamente. Mas, por outro lado, a gente tem que observar a questão da autonomia de vontades, porque antes de ser um contrato de honorários é um contrato, é um negócio jurídico, tem que se respeitar a autonomia de vontades, e o Código de Ética da Advocacia e o próprio Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia lá,
no seu artigo 22, informa que os honorários de sucumbência e os honorários contratados serão independentes. Um não exclui o outro. Isso é importante. Certo? Os honorários contratados, eles podem ser acertados livremente entre as partes, obedecendo o que o Código de Ética dispõe. O que o Código de Ética dispõe? No artigo 36, ele dispõe que tem que ser fixados com moderação. Certo? E aí, moderação é algo muito subjetivo. É o gosto de cada um. Daí, né? Por outro lado, ele traz uma regra que dispõe o seguinte: a junção, a soma dos honorários de sucumbência com os honorários contratados não pode ser de um valor maior do que o cliente receberia pela ação. Isso naquelas ações em que o cliente tem algum valor pecuniário a receber. Certo. Porque nós temos ações em que o cliente não tem nenhum ganho imediato. Ação de reconhecimento de paternidade, ação de retificação de nome, até o próprio divórcio. Muitas vezes ele não tem valor econômico direto, mas mesmo assim ele tem que ser pago, porque o advogado ele está trabalhando, ele tem que receber pelo trabalho dele. Perfeito. Então, um dos pontos que ficou importante aí, professor, que o senhor registrou, é que não há esse obstáculo, esse empecilho para que se cumulem os dois honorários. Não existe esse empecilho. O advogado pode cobrar, então, honorários contratuais e também os honorários sucumbenciais. Até porque os de sucumbência, quem paga é a parte contrária, não é o cliente. Né? E depois o que o pessoal confunde muito, professor Lester, é o tal do 20%. É no máximo 20%? Isso não existe. Né? O advogado, a tabela de honorários de Santa Catarina, em ações trabalhistas, previdenciárias, por exemplo, ela sugere 30%. Porque não existe sucumbência. Certo. Os honorários de sucumbência é que tem que estar entre 10% e 20%, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz, ao arbitrar os honorários de sucumbência, ao fixar os honorários de sucumbência, ele tem que levar em consideração o tempo da causa, a importância, o valor da causa. O zelo do profissional. O zelo do profissional, se foi na mesma comarca de residência do profissional que foi prestado o serviço. Então, critérios caso a caso, né, professor? Critérios caso a caso, muito circunstancial. Agora, honorário contratado não tem mínimo nem máximo, desde que não ultrapasse o valor que o cliente vai receber. Os honorários de sucumbência é que não podem estar abaixo de 10%, nem ultrapassar a 20%. Perfeito, professor. Continuaremos essa nossa rica discussão no próximo bloco. Não saia daí, voltamos em alguns instantes.